Estamos num universo paralelo, O carro passa agora. onde os medos são aplacados e as deficiências são diagnosticadas e tratadas num ambiente gerado em computador. Uau! Que legal! É o sonho de todo paciente. É a realidade virtual. Aonde quer que eu olhe, vejo em panorâmica alguma coisa diferente. A tecnologia e a medicina estão se unindo de novas maneiras para que muitos sejam virtualmente curados. Cura virtual. O mundo que Doug enxerga é escuro e assustador. À minha esquerda, ouço e vejo os helicópteros chegando. Olho para cima e eles estão passando sobre mim. Pode não parecer perfeitamente real, mas para Doug é o inferno que ele viveu no Vietnã há mais de 30 anos. E desencadeia a mesma dor, a mesma emoção, a mesma ansiedade. Você revive a experiência. Esta é uma salinha com ar-condicionado, mas eu estou suando. Porque no Vietnã eram 43 graus. Muito quente. A minha boca fica seca. Às vezes sinto até dor, um pouquinho. O barulho da artilharia, dos M16, dos AK-47 é autêntico. E também o barulho dos passos de Doug chapinhando através do pântano. Com som, não parece um desenho. Porque você volta na memória. Plantações de arroz, uma pista de pouso e extensões abertas fazem parte da paisagem. Doug está num campo de batalha virtual controlado não pelo inimigo, mas pelo psicólogo David Ready. A sessão é planejada para aquele paciente em particular no estágio em que ele está. Nada é feito em realidade virtual sem a permissão do paciente. Nós conversamos antes. Se o paciente se sentir indefeso, eu posso afastar o estímulo, talvez diminuir o volume, ou desligar o efeito e parar tudo. Eu acredito mesmo que sem o tratamento com RV eu acabaria internado. A realidade virtual forçou Doug a enfrentar sentimentos dos quais ele fugia há décadas. Sentimentos que atrapalhavam seus relacionamentos e obscureciam sua visão do mundo. O estresse pós-traumático é uma doença que pode afetar qualquer um que passou por uma provação. Quem sofre com esse problema, de alguma forma, revive a experiência todos os dias. Fatos corriqueiros frequentemente adquirem um significado enorme. O distúrbio pode destruir vidas e relacionamentos. Ele é o 5º problema psiquiátrico mais comum. Mas é apenas uma das doenças que estão sendo tratadas com a ajuda da realidade virtual, uma tecnologia na qual o paciente emerge num mundo criado por engenheiros de computação, artistas, médicos e psicólogos. Bom trabalho! É uma fusão de técnicas de engenharia, como a modelagem geométrica, a criação geométrica tridimensional, com a computação gráfica para acertar as cores, a iluminação, tudo isso. E mais as habilidades artísticas que requerem a compreensão do sistema de percepção humana, de como os seres humanos percebem certos estímulos visuais e de que forma eles são processados pelo cérebro. O resultado é uma ferramenta médica que pode ajudar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O mundo virtual pode ser uma sala de aula na qual o usuário vê o teto quando ergue a cabeça. Pode ser um elevador que parece se mover. Ou a enfermaria de um navio cruzando mares agitados. É um ambiente de 360 graus. O usuário pode mergulhar no mundo virtual usando um capacete. Uau! Legal. Ou ele pode entrar numa sala especial, onde imagens projetadas em telas criam a ilusão de um espaço tridimensional. O que a pessoa não pode fazer é sentar nessa cadeira
Ou abrir a gaveta, porque elas, na verdade, não existem. O potencial da realidade virtual para aplicações médicas foi percebido e fomentado por poucos. Na época, não se sabia como seria a fusão dessa ciência com a medicina, mas sabia-se que o potencial existia. Henry Fuchs, da Universidade da Carolina do Norte, é uma das maiores autoridades em realidade virtual. Eu creio que a combinação de medicina e realidade virtual é particularmente feliz porque uma ajuda a outra. Para quem se sentia intrigado com a realidade virtual, a medicina traz uma série de desafios e a satisfação de tentar ajudar as pessoas fazendo alguma coisa que valha a pena. E para a medicina, ela possibilita fazer certas coisas de uma forma muito menos agressiva e perigosa do que antes. A utilização da realidade virtual na medicina se desenvolveu na década de 90, quando os cientistas acreditaram que ela poderia ajudar no tratamento de certos distúrbios mentais. O engenheiro de computação Larry Hodges procurou profissionais da área de psicologia e assim nasceu uma parceria. A ideia é primeiro descobrir o que é que as pessoas que lidam com pacientes em terapia, o que elas fazem na terapia. E a nossa função é explicar o que é possível fazer em realidade virtual. Quando o Dr. Hodges me chamou 7 anos atrás, ele é um cientista de computação, eu perguntei, você quer fazer o quê? E então ele me convenceu. O nosso lema na época era, estamos na vanguarda da marginalidade lunática, mas funcionou. E funcionou com um novo enfoque para a terapia de exposição, na qual os pacientes enfrentam e desensibilizam-se de seus medos. As desordens relativas à ansiedade, por exemplo, que são as doenças mentais mais comuns nos Estados Unidos. Elas incluem o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do pânico, a neurose de angústia e o estresse. Através da realidade virtual, os pacientes enfrentam seus problemas, mas de uma nova maneira. É um ambiente seguro, artificial e controlado, que pode, no entanto, parecer muito real. O Vietnã virtual é um exemplo. Estão revivendo a experiência. Os pacientes veem búfalos da Índia nesse ambiente, mas não há nenhum. Eles veem soldados que também não estão lá, porque são projetados. E isso é o que você quer que eles façam. Você vê o que vê. Eu tenho um joystick e posso ir para frente e para trás. Aonde quer que eu olhe, eu vejo em panorâmica alguma coisa diferente. Quando eu começo a me movimentar, o que geralmente acontece é que eu ouço tiros. Quando ouço os tiros, eu procuro me proteger. Eu vou na direção dos tiros até certo ponto, mas protegido pelas árvores. Doug ficou gravemente ferido quando o caminhão em que ele estava explodiu 20 dias depois de chegar ao Vietnã, convocado pelo exército. Sua perna ficou presa nas ferragens e foi esmagada. Eu bati nas minas e depois levei um tiro no pé. Eu não sei quando, mas praticamente o caminhão todo desmoronou e o que eu pensei foi, estou morto. Fisicamente, Doug se recuperou, mas a guerra deixou feridas psicológicas que o levaram a beber demais e a sofrer de uma irritabilidade constante. Ele tinha flashbacks e insônia. Seus 2 casamentos acabaram em divórcio. A insensibilidade emocional e a indiferença eram lembranças dolorosas e sempre presentes do Vietnã. Seja o ferimento grande ou pequeno, realmente não faz diferença. Mas você já viu os problemas e os ferimentos físicos que a guerra causa? Doug e seus colegas ex-combatentes, Claude e Donald, fazem parte de uma pesquisa do Hospital de Ex-Combatentes de Atlanta. Claude e Donald têm também problemas para escapar do trauma do passado. E nenhum dos dois havia procurado ajuda até agora. Isto me fez perceber que, nesses 30 anos, eu poderia ter procurado ajuda mais cedo. Eu poderia ter tido uma vida muito mais plena. Quando coloquei isto pela primeira vez, levei um susto porque pensei, nossa, foi uma coisa muito repentina, quase como se eu tivesse voltado onde estava há 30 anos. Eu coloco em câmera lenta
E eles me perguntam como é que foi essa experiência para mim, e isso é que me deu uma imagem mais clara de onde é que eu me encaixo nisso. Os ex-combatentes vivenciam um Vietnã quase igual ao que era quando eles estiveram lá. A guerra virtual se desenrola à luz do dia ou na escuridão, com tempo bom ou em meio ao nevoeiro. Os engenheiros procuram de todas as formas fazer com que esse mundo pareça real. Uma das coisas que aprendemos montando vários desses ambientes e trabalhando com os pacientes é que para a terapia basta que seja uma boa caricatura do ambiente. Por isso é importante não mostrar nada que esteja obviamente errado. Houve o caso dos helicópteros que se aproximavam para pousar no ângulo errado e todo mundo percebeu. Descendo em 316 Delta, contornando toda a área. O helicóptero é um Huey, como os que foram usados no Vietnã, e agora pousa no ângulo correto. Todas as imagens e sons se combinam para transportar os sobreviventes da guerra a uma época e lugar aos quais eles não podem chegar de qualquer outra forma. E esse pode ser o único método seguro de colocar os pacientes em contato com tiros e bombas sem que eles fiquem de fato expostos ao perigo. O controle é uma das vantagens da realidade virtual. Eles tomam muito cuidado para não forçar o ex-combatente além do limite dele. Alguns terapeutas têm medo da terapia de exposição porque o paciente pode ficar perturbado demais. Mas ficar perturbado e lidar com a experiência traumática às vezes faz parte do processo de cura. A chave é fazer bem feito. Você praticamente volta no tempo e ao lugar onde estava no Vietnã. Brady está convencido de que a realidade virtual aliada à terapia de grupo ou individual realmente funciona. Nós avaliamos antes do tratamento, imediatamente após o tratamento, e 3 meses, 6 meses depois. E na avaliação logo após e passados 3 e 6 meses, em todas, há uma diminuição significativa dos sintomas do estresse pós-traumático. Donald e Claude continuam precisando de terapia, mas eles acham que as viagens virtuais ao Vietnã ajudam. Enfrentar foi a parte mais difícil, mas depois que eu o fiz, eu queria chegar a algum resultado e foi isso que nós conseguimos. Não é a cura completa, mas para mim é um começo. E eu sei que tenho mais trabalho pela frente, mas já comecei e vejo que os resultados podem ser positivos. Depois que passou a enfrentar seus demônios, Doug já não foge mais deles. A vida tornou-se mais controlável. Ele pode finalmente lidar com as lembranças dos companheiros feridos que o assombraram durante tantos anos. Eu pensava nisso, nessa cena, mas agora eu já parei de chorar. A fusão entre medicina e realidade virtual tem origens militares. Se há algo que se pode chamar de parente da realidade virtual, é o simulador de voo. Antigamente, uma linha reta numa tela representava o horizonte. Com o passar dos anos, os sistemas foram aperfeiçoados. Primeiro foram construídos modelos para o solo que foram fotografados e projetados nas telas. Mais tarde, os computadores passaram a gerar as cenas que davam a quem manejava os controles a sensação de pilotar um avião de verdade. Esses simuladores prepararam o caminho para a realidade virtual. Existe uma relação muito clara, mas aqueles sistemas eram muito caros, custavam milhões de dólares. A realidade artificial, como era chamada no começo, foi inventada quando surgiu o primeiro capacete com visor no final da década de 60, possibilitando a imersão do usuário em outro mundo. Mas o nome realidade virtual só veio 15 anos mais tarde, quando o uso dos computadores se difundiu e eles se tornaram mais baratos e acessíveis a praticamente todos os engenheiros e cientistas. Em meados da década de 80, já era possível comprar computadores pessoais, havia os Macintoshes e a capacidade de um computador de baixo custo, na casa das dezenas de milhares de dólares, já permitia a geração de imagens tridimensionais. Usavam-se 2 computadores com os monitores voltados para os óculos. Hoje, a realidade virtual é acessível a muitas pessoas que não são cientistas.
Você não precisa entender de computador. E eu sou a prova. Rita Edison era fotógrafa e não pôde mais exercer sua profissão depois que um acidente de carro causou lesões consideráveis em seu cérebro e no restante do corpo. Mas um curativo não resolveu. E anualmente, cerca de 500 mil de pessoas neste país sofrem as chamadas lesões cerebrais moderadas. O interior do cérebro é afetado. A bioquímica, os impulsos elétricos, a maneira de pensar, a maneira de ordenar as coisas. E eu encosto a escova na pasta de dente ou é ao contrário? Como é que eu ando daqui até a cozinha? Rita ficou chateada porque perdeu sua capacidade de fotografar. O que ela enxergava não eram mais as belas imagens que ela antes retratava. O cérebro distorcia o que o olho captava. Os médicos dizem que pelas radiografias está tudo bem. E, portanto, você vai embora, mas por que você não consegue mais fazer o mesmo trabalho? Por que eu não consigo ser a mãe que eu era antes? Por que eu não me lembro sequer onde é que está o cereal das crianças? Rita ficou frustrada porque ninguém entendia o que estava acontecendo com seu cérebro. Ela queria a empatia das pessoas e fez então uma visita a um laboratório pioneiro na Universidade de Illinois, em Chicago. Rita foi ao EVL, que é o Laboratório de Visualização Eletrônica, com uma ideia sobre uma história que ela queria transmitir e que continha um elemento interativo. Você não poderia contar num filme ou num vídeo. E no EVL nós estamos desenvolvendo um sistema de ambiente virtual que se chama A Caverna, no qual você pode colocar objetos tridimensionais através de imagens e locomover-se interagindo com eles. Ninguém até hoje tentou criar esse tipo específico de história em realidade virtual. Em todos os lugares. Rita e Marcus Thibault criaram um programa que permite aos outros ver o mundo com os olhos dela. Eu tenho que encontrar o caminho de volta para o meu cérebro. Ele se chama desvio, desconstrução de cérebro à frente. Há uma transversal ao longo do corredor e à medida que você se aproxima, digamos, de uma parte da parede, a imagem se modifica e é distorcida de alguma forma. Rita descobriu que podia se comunicar de um jeito novo e resolveu colaborar num segundo cenário virtual. Mexendo meus pés assim, eu digo ao computador para se mover. E fico também o tempo todo indo em direção ao que estou olhando. Se eu quiser andar até aqui, por exemplo, é só olhar e andar. Neste outro mundo, sensores nas mãos e nos pés proporcionam locomoção e até manuseiam objetos, ou pelo menos tentam. E a ideia é exatamente essa. Você poderia ir até a pia, apanhar o copo e pegar um pouco d'água? Através da realidade virtual, você pode ter a experiência de ver o mundo que eu vejo com a minha percepção alterada. Nenhum outro meio permite isso. Você não pode entrar num filme e se movimentar dentro dele, mas em realidade virtual pode. E pode simplesmente pegar o copo para beber a água. É um mundo muito diferente, não é? É muito diferente. O programa ajuda as pessoas a entenderem que o que para a maioria é uma tarefa simples pode ser muito difícil para alguns. Os enfermeiros passam a avaliar melhor o que uma pessoa com lesões cerebrais pode e o que ela não pode fazer. Estamos pedindo a você que, com a mesma lesão cerebral que ele, tente encontrar o banheiro novamente. E lembre-se de que ele não tem escolha. Esse é o mundo dele e agora é o seu. A compreensão, a compaixão e a empatia podem ser negligenciadas ou esquecidas durante um tratamento médico. O trabalho de Rita e Marcus preenche essa lacuna. Esse aspecto é particularmente importante para mim. Eu me interesso pela arte e pela computação gráfica como formas de comunicação. Existem outros programas que ajudam na recuperação de pacientes. Essa é uma cozinha virtual, onde vítimas de derrame reaprendem coisas simples,
como encontrar um armário, abrir uma lata de sopa e despejar na panela. Aqui ninguém corre o risco de se queimar ou de se cortar. Um programa desenvolvido por outros profissionais ajuda os demais a entender como é viver no mundo de um esquizofrênico. À medida que for se desenvolvendo, a realidade virtual poderá ajudar as pessoas a compreender melhor as doenças do ponto de vista do paciente. Os médicos dizem que ela pode ajudar na cura e resultar, em última instância, num tratamento melhor. No final da década de 80 e início da de 90, as experiências previam que a realidade virtual teria grande valor para a medicina. Nos últimos anos, ela vem se tornando uma ferramenta eficiente que está ajudando a transformar a psicologia para os terapeutas e seus pacientes. Creio que a realidade virtual coloca o controle de volta nas mãos do terapeuta e tira um pouquinho do risco de enfrentar o mundo. Shannon, que conhece esse risco, está pronta para decolar. Você está pronta para ligarmos os motores? Estou. Certo. Mas Shannon não está num avião. Ela está no consultório de uma psicóloga. Está pronta para decolar? Eu nunca estou, mas vamos lá. Além de ouvir os sons que a assustam, Shannon sente também as vibrações da plataforma sob seus pés. Ela está num lugar na janela e, na hora da decolagem, tem uma boa visão do Aeroporto Internacional de Hartsfield, em Atlanta, que foi o modelo do aeroporto virtual. Como está o seu nível de ansiedade? 35. Você está com um sorrisinho, está tudo bem? Está tudo bem. Ótimo. Lembranças de maus momentos durante uma viagem há vários anos geravam o pânico diante da ideia de voar a qualquer lugar. Taquicardia, mãos molhadas e eu não pensava em mais nada além de... Ai, pois é. Shannon ficou limitada por seu medo de voar. Eu só voava se não houvesse outro jeito. E antes da viagem eu escrevia um testamento. E tentava organizar tudo para o caso de eu morrer. O que, obviamente, não aconteceu. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, 44 milhões de norte-americanos, praticamente 1 em cada 5, sofrem de algum tipo de ansiedade. Estima-se que o custo disso, em termos de salários perdidos, tratamentos e medicamentos, chegue a 42 bilhões de dólares por ano. Apenas 15% das pessoas que sofrem de fobias procuram ajuda. Muitos sentem-se constrangidos. Se você sente ansiedade, ótimo. Queremos que você sinta ansiedade, porque isso lhe dá a oportunidade de enfrentá-la. Na terapia de exposição tradicional, você sai com o terapeuta e vai a um lugar público ou semipúblico, e existe então o risco de encontrar colegas, amigos e ter que explicar com quem é que você está. Nas viagens virtuais de avião que colocam o paciente em confronto com o seu medo de voar, ele não corre o risco de se sentir humilhado e ainda pode contar com várias outras vantagens práticas. É muito mais conveniente para o terapeuta e para o paciente. Num avião de verdade, você decola e aterrissa uma vez. Mas no avião virtual podemos decolar várias e várias vezes numa única sessão de 45 minutos. Esse é o tratamento que a Virtually Better, ou Virtualmente Melhor, oferece. A empresa fica perto de Atlanta e tem uma série de cenários virtuais. Essa ponte ajuda as pessoas que têm medo de altura. O vento açoita as passarelas de madeira suspensas sobre um precipício. O paciente pode olhar para baixo se quiser ou pode continuar andando. Você tem medo de falar em público? Existe um programa para isso também. O público virtual encara ou ignora o orador em nome da terapia. O objetivo é sentir-se mais à vontade no mundo real. No estudo sobre o medo de voar, nós pedimos às pessoas que façam um voo de verdade. E 6 meses após a alta, 93% disseram que depois do tratamento passaram a voar. Portanto, eu creio que a passagem para o mundo real tenha acontecido ou esteja acontecendo aos pacientes.
A realidade virtual é simplesmente uma alternativa. Ela não é necessariamente melhor do que a terapia tradicional. E também não é um jogo de computador que os pacientes podem usar quando querem. O aspecto mais importante que temos que compreender sobre a realidade virtual é que ela não é mágica e não adianta nada sozinha. Ela é apenas um tipo de ambiente que um terapeuta habilitado pode usar para ajudar você a vencer seu medo. De forma que, a menos que você esteja trabalhando com alguém que saiba como aplicar a terapia de exposição, não há nada na realidade virtual que por si só vá ajudar. Ela, inclusive, não funciona para certas pessoas. Existe uma ligeira defasagem entre o movimento da cabeça e a mudança de imagem que a pessoa vê, e isso pode causar náusea. A primeira paciente do nosso primeiro estudo acabou vomitando. Ela não só ficou enjoada, ela vomitou e nós pensamos, nossa, o que é que estamos fazendo? O ouvido interno diz que você está parado, mas visualmente, os seus olhos dizem que você está voando pelo espaço. O cérebro percebe este conflito. E uma das reações a esse conflito é o enjoo. Felizmente, esse não é o caso de Lynn, que sempre teve medo de altura. Eu não pude aproveitar algumas coisas que queria fazer na vida porque não pude subir e me divertir com os meus filhos num parque aquático e na Disney. Por exemplo, eu não consegui subir as escadas e descer pelo escorregador. Subindo para o próximo ponto. Lynn está participando de um estudo da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, onde existe um sistema de realidade virtual de última geração chamado A Caverna. Com óculos especiais que funcionam como o capacete, os usuários se sentem parte desse mundo criado por computador. 0. Certo. Por que não soube até esse último ponto aqui? Certo. Olhe para baixo, em volta do pátio, concentre-se na altura e no que der mais medo. Me diga qual o nível do seu medo. Olhando, concentrando-se no medo. 0. Certo. Lynn e seu psiquiatra Milton Huang já fizeram isso várias vezes, expondo-a ao medo com a expectativa de diminuí-lo. Eles sobem para os andares superiores de um hospital virtual e andam até as janelas virtuais. Vão ao saguão virtual onde Lynn fica ansiosa. Aqui nós podemos controlar o que acontece, podemos tornar a coisa mais ou menos assustadora e isso provavelmente ajuda muito no avanço da terapia. Bem, o Dr. Huang nunca força a situação. Ele e Lynn demonstram como é a terapia enquanto fazem uma série de exercícios preparando a paciente para o que ela mais teme. Certo. Vamos voltar aqui para o elevador? Fomos até o quarto? Aquele era o quarto andar e agora nós vamos até o quinto. Vamos entrar no elevador e subir um andar. Lynn reagiu com ceticismo quando viu o elevador virtual pela primeira vez nas telas grandes. Ela achou que ele não parecia real até colocar os óculos e ter a sensação de que estava dentro do elevador. É de uma veracidade chocante e dá realmente a sensação de profundidade. Você sente a mudança de andar, sente diferença. Uma das coisas que me interessam em termos de realidade virtual é o que podemos chamar de presença. Presença é a sensação que as pessoas têm quando estão usando esse tipo de equipamento, a de que elas estão realmente num outro lugar. Será que há pessoas que se envolvem mais num cenário virtual do que, digamos, num cenário verdadeiro? Existem fatores que determinam se uma pessoa consegue ou não continuar? Que efeito isso tem sobre o medo? Para Lynn, a realidade virtual e as sensações que ela gera são reais. Depois de uma sessão de 1 hora, ela ficou curada do medo que teve a vida toda. Para provar a si mesma que venceu a fobia, ela andou várias vezes no elevador de verdade que foi usado como modelo para o virtual. E se saiu muito bem. Foi quase como um processo tranquilizante e eu levei uns 20 minutos para perceber que eu não ia cair, eu não ia morrer. Minha respiração desacelerou, meus joelhos pararam de tremer, eu me acalmei e nós passamos para o andar seguinte. Depois disso, eu fiquei bem. Nem sempre a realidade virtual tem um efeito tão rápido. Shannon já passou por várias sessões de terapia e ainda tem medo de voar.
Mas ela agora consegue administrar o medo. A vantagem, pelo menos para mim, foi que eu pude entender o que está acontecendo na minha cabeça e tratar psicologicamente o problema através da respiração. Mentalmente, com técnicas melhores e justificativas. Bom, eu estou no avião por algum motivo. Só porque estamos decolando não significa que vamos cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está pronta? Lá vou eu. Aidan é uma criança ativa de 4 anos de idade que adora brincar de esconde-esconde com a mãe. Ok, agora é a mamãe. Aidan sofre de síndrome de Asperger, uma forma de autismo. O autismo é um distúrbio mental que frequentemente se caracteriza pelo isolamento do mundo exterior. Ele tem muita dificuldade para entender atividades relativas à conversação, as próprias conversas e as brincadeiras que elas envolvem e um certo retardamento na coordenação motora ampla e fina. No entanto, Aidan se sai muito bem no mundo virtual. Bom trabalho. Além de se locomover com desembaraço pela casa virtual, ele foge de um incêndio e sabe o que fazer quando chega ao lado de fora. Bom trabalho. Eu vou sentar e esperar. É uma coisa de que ele gosta muito, e eu creio que seja também porque o computador com imagens tridimensionais não o força a sociabilizar com outras pessoas. Acho que isso o atrai. E ele sente que com o computador ele é capaz de fazer as coisas sozinho e não precisa de mais ninguém. Em resumo, a realidade virtual consegue tocar crianças que não respondem a outros estímulos. Ele consegue praticar, errar e aprender a fazer certo sem se machucar. E isso é muito importante, porque o grande receio que meu marido e eu temos é porque ele às vezes não tem essa noção de perigo. E como vamos ensinar isso? Funciona da seguinte forma: cria-se um incêndio em algum lugar da casa virtual. As crianças usam o mouse para fugir. Elas sabem que estão indo na direção certa quando o som do alarme diminui. Bom trabalho. Se o som aumenta, é porque estão indo em direção ao perigo. Bom trabalho. O objetivo é sair e reunir-se embaixo de uma árvore. Bom trabalho. Sente e espere. O incêndio pode ser programado para aparecer nos vários aposentos, de forma que as crianças não fiquem condicionadas a seguir sempre pelo mesmo caminho. Elas têm que pensar. Bom trabalho. Hã? Venha comigo. O programa de proteção contra incêndios está disponível para todos na internet. Ele foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros de computação em Raleigh, na Carolina do Norte, com financiamento dos Fundos Nacionais de Saúde. Bom trabalho. Dorothy Strickland fez parte dessa equipe e ela viu no projeto a chance de tirar um programa útil do laboratório e levá-lo a todos os lares. O que havia para os pais de crianças com esse tipo de problema era muito caro e difícil de encontrar. Senti que poderíamos disponibilizar essa tecnologia de uma forma bem mais rápida e barata. O Flash mostra o caminho? Um cão chamado Flash afasta as crianças do fogo, mas só se elas navegarem corretamente. Ele dá os parabéns quando elas acertam. Bom trabalho. Bom trabalho. Venha comigo. Ok. Anna, que tem 9 anos e síndrome de Down, usa o programa com a ajuda de sua irmã mais velha, Caitlin. É fantástico. Ele ajuda muito mesmo. E depois de brincar com o jogo, nós ensinamos a sair de casa, ir para o quintal, até a árvore que é o ponto de encontro. E funcionou. Ela se divertiu, mas entendeu que se houver um incêndio, é isso que ela tem que fazer. Os pesquisadores dizem que as crianças são especialmente receptivas à realidade virtual. Ao contrário de alguns adultos, elas não veem a tecnologia com ceticismo. Isso é pra você. Elas são menos propensas a questionar o seu realismo.
Coloque isto aqui. Na Universidade do Sul da Califórnia, o psicólogo Skip Rizzo desenvolveu um programa para o diagnóstico de crianças com hiperatividade ou distúrbio de déficit de atenção. Ótimo. É o sonho de todo psicólogo poder sistematicamente projetar e controlar um ambiente e registrar o desempenho, o comportamento naquele ambiente. Rizzo criou uma sala de aula virtual. Há uma professora e também distrações, como o aviãozinho de papel que a criança pode seguir com o olhar. Um carro que passa é outro fator de distração. Sempre que você vir a letra X, aperte o botão do mouse. Essa sala oferece aos profissionais uma ferramenta para diagnosticar com maior precisão os estimados 5% da população infantil norte-americana que tem DDAH. Um diagnóstico melhor pode ajudar a diminuir medicamentos nos casos em que não são necessários. O tratamento básico é a medicação, o Ritalin e outros estimulantes. E existe, portanto, uma grande preocupação de que estejamos fazendo um diagnóstico adequado. Um dos métodos mais simples e que não é frequentemente o melhor é aquele em que o profissional tem uma lista de comportamentos e vai perguntando aos pais, ele faz isso, ele faz aquilo. Ah, pronto, são 18 em 20. Eis o seu Ritalin ou eis o diagnóstico. Rizzo espera que a sala de aula virtual torne-se acessível em termos de custo às escolas e terapeutas. Embora ela ainda esteja num estágio experimental, já passou por alguns aperfeiçoamentos graças à tecnologia que não para de evoluir. A sala de aula original era rudimentar. A professora assustava e, como algumas crianças mais observadoras ressaltaram, o carro não tinha motorista. Talvez a nova professora também não pareça muito real, mas ela é mais afável. O carro agora tem motorista. Ele não é exatamente real, mas a realidade virtual é real o bastante. Pode funcionar. Muitas vezes as pessoas veem o que parece uma representação em desenho animado da realidade e se perguntam como é possível que aquilo funcione. Mas o cérebro humano tem uma capacidade tremenda de eliminar a descrença em coisas que se aproximam da realidade. E aí você se envolve. Para criar uma réplica exata da realidade, não é essencial que a realidade tenha algum propósito útil. A realidade virtual vem ajudando os pesquisadores de formas inesperadas. Quando eu comecei este projeto, imaginava que sabia como é que as coisas funcionavam, que eu iria ensinar essas crianças a entenderem o mundo. E o que eu descobri foi que elas veem um mundo muito real, só que de forma diferente. O que este projeto me ensinou é que existem muitos mundos diferentes que todos nós podemos ver e que provavelmente vemos. E o que estamos procurando são semelhanças básicas que possam nos ligar a eles. Ah, vem cá. Bom trabalho, colega. Bate aqui. No alto. No meio. Embaixo. Opa, demorou. Esse é o Joey. Ele tem 7 anos de idade e sofre de asma. Sua mãe o trouxe porque nos últimos 2 dias sua dificuldade para respirar vem aumentando. Por que não examina e vê como é que está a sua respiração? Parece que esses médicos estão num pronto-socorro. Mas quando você desliga o mundo virtual, percebe que o mundo real é apenas uma sala escura. Essa é uma das cerca de 100 cavernas que existem. O simulador de prontidão médica é uma combinação para objetos físicos e objetos criados em realidade virtual, que não existem de fato. O simulador de paciente humano é um objeto físico no qual o participante treina e ele tem reações táteis e forçadas. Você pode agarrar, pode sentir, ele está ali. Muitos outros objetos que você vê são virtuais e não há como segurá-los. Aqui, os médicos podem ajudar Joey a respirar novamente. E eles ouvem os mesmos sons e veem as mesmas imagens que veriam num pronto-socorro. Passe os tubos. Parece que quando expira, ele está com chiado dos 2 lados. Mas nesse PS, os gráficos, os monitores cardíacos, os dados de computador e outras informações podem aparecer nas paredes ao clicar de um botão. E o que você gostaria de fazer por ele?
Embora esse não seja um substituto para o treinamento real num pronto-socorro, ele permite que os estudantes de medicina da Universidade de Michigan tenham um acesso mais frequente ao ambiente de um pronto-socorro. E dá a oportunidade limitada de praticar o trabalho em equipe numa série de situações. Talvez os nossos médicos não sejam melhores, mas é bem provável que se tornem verdadeiros profissionais mais depressa, porque podemos proporcionar a exposição a ambientes diferentes com muito mais intensidade. São ambientes que refletem situações médicas reais, preparando os estudantes para o que eles vão encontrar num hospital. Parece um pouco melhor. É, foi o que eu achei. Continue inspirando o remédio. E isso inclui tratar Joeys de verdade, que tem problemas respiratórios. Esse pronto-socorro virtual representa um investimento de $1 milhão. Os cientistas acreditam que um dia ele terá um grande impacto no treinamento médico nos Estados Unidos e no resto do mundo. Nós procuramos combinar também os meios estáticos para proporcionar treinamento que, no momento, seja inteiramente inacessível ao pessoal médico que trabalha na zona rural e nas zonas remotas. E, em última instância, gostaríamos de desenvolvê-lo para poder criar o que eu chamo de medicina global. E também muitas das aplicações que você pode imaginar na caverna, ali na hora, ou a possibilidade de se usar num ambiente mais barato, como uma clínica veterinária ou algo assim, pode-se até pensar em treinamento médico, que em certos aspectos poderia ser dado através da internet, usando-se esses modelos. Na medicina, o uso da realidade virtual vai além do treinamento. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, os cirurgiões estão usando uma forma de realidade virtual para navegar pelo cérebro das pessoas durante operações delicadas. Uma imagem tridimensional do órgão é superposta em vídeo ao cérebro real, minimizando o risco da descoordenação entre as mãos e os olhos. Os avanços da realidade virtual terão sua correspondência nas aplicações médicas. Veja este step mecânico. Ele dá ao usuário a sensação e o desgaste de subir um lance de escadas, e ele pode um dia ser uma ferramenta de reabilitação. Esse microscópio especialmente adaptado, usado com um capacete, pode dar aos cientistas e estudantes uma nova perspectiva sobre os micro-organismos que às vezes causam doenças. Nós poderemos definitivamente criar órgãos específicos, tecidos específicos, doenças específicas e trabalhar nessas coisas para poder treinar as pessoas, desenvolver remédios, fazer experiências com os conhecimentos que adquirimos e encontrar curas. Esse é o futuro, mas é um futuro que está chegando e chegando muito depressa. Os avanços nos dispositivos táteis ou de toque vêm sendo muito rápidos. Além de pegar objetos, com os sensores em cada dedo, o usuário pode sentir a textura e a forma. Pode ser um benefício para os cirurgiões e também para os pacientes que estão aprendendo a usar os membros depois de um ferimento. A tecnologia vai tornar ainda mais verdadeiros os programas de realidade virtual que já existem. A sensação do toque. Este é um meio muito visual e auditivo, e para se acrescentar a sensação do toque ou dar às pessoas a capacidade de funcionar num determinado ambiente e segurar coisas, ainda falta muito, mas isso vai acontecer. Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia estão fazendo experiências com cenários de realidade virtual feitos com imagens reais de uma câmera que filma em 360 graus. Tudo é gravado antes. Nós, inclusive, gravamos todo o ambiente e eu posso olhar qualquer parte que eu quiser. No laboratório, eu posso passar esse vídeo novamente e ver coisas diferentes, posso descobrir coisas novas. Que tal um passeio virtual de carro pelo litoral da Califórnia? À esquerda, o Oceano Pacífico e à direita, as montanhas. É como se você estivesse realmente no carro, trepidando um pouquinho. E é muito verossímil, exceto que você não precisa controlar o carro, é claro. E não se surpreenda com um carro que passa.
Faça um passeio virtual pelo Pier de Santa Mônica. Esses ambientes virtuais podem ser usados por pessoas que têm medo de multidões ou de estradas sinuosas. À medida que a tecnologia torna-se mais barata, a realidade virtual se expande dos laboratórios de pesquisa para os consultórios médicos e hospitais. Ela nos dá a possibilidade de ver o paciente por dentro para que o médico possa fazer o diagnóstico, aplicar a terapia e consertar o que for necessário sem ter de danificar tecidos só para olhar. A meta maior da realidade virtual em seu casamento com a medicina é tornar-se mais acessível e útil aos enfermeiros e pacientes. O próximo estágio precisa de computadores mais rápidos, tecnologia de imagem mais avançada e um pouco mais de imaginação, mas estamos no caminho certo. Não prometemos mundos e fundos. Estamos construindo sobre o que já existe e tentando usar a tecnologia disponível hoje para então mudar alguma coisa. As possibilidades ainda estão sendo exploradas, mas acredita-se que elas são virtualmente infinitas. Versão brasileira, DPN Santos.